Boa noite, meus amigos. Como disse, nós estamos entrando já na reta final desse semestre. Teremos a aula de hoje, teremos uma aula na próxima semana, a respeito de... Próxima semana é Deus, depois teremos Jesus, e depois estaremos aí já iniciando o fechamento do nosso semestre. Muito bem. E hoje, nós temos a aula que tem como título, Movimento pós-Kardec. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que todos possam ver o que foi preparado para esta noite e para que possamos iniciar a nossa apresentação. Muito bem. Movimento pós-Kardec. Sugestiva essa primeira imagem, não é? E vocês verão que ela possui uma relação muito direta, não é? Durante o transcorrer da nossa apresentação, isso será possível observar. Vamos lá. Mas eu tive pensando essa semana, não é, em como fazer essa abordagem, em como introduzir essas ideias. E aí eu vi uma timeline, né, uma linha do tempo, não é, para que nós pudéssemos então compreender um pouquinho e introduzir as ideias que serão apresentadas hoje. Nós temos ali Kardec e não podemos deixar de colocar também a figura de Amélie Boudet, a sua esposa, logo no início desta linha. Depois nós temos também nomes aí que participaram, trazendo contribuições no campo da ciência, da filosofia, da religião. Nós temos outros nomes também que trabalharam nessa área da ciência, da filosofia, deixando-nos, legando-nos obras que são de grande valor para os nossos estudos. Nós temos um momento de inflexão que nós vemos aí com o mapa do Brasil, pequenininho, para não comprometer muito as imagens e o que nós preparamos. Mas esse é o mapa do Brasil. Depois nós vemos figuras que surgem ali, não é? Como Augusto Elias da Silva, que iremos comentar, não é? Como Teles de Menezes, como Bittencourt Sampaio, que iremos comentar, e que devem também ser acompanhados nessa linha do tempo. Temos depois outros nomes, não é? Como Travassos, não é? Também como Guillon, que nós comentamos na semana passada, falando sobre ele na abertura. Temos a figura do nosso amado Bezerra de Menezes, que não podia estar fora dessa linha do tempo, porque ele teve participação efetiva em todo esse movimento. Temos a figura também que não poderia deixar de estar presente, que é a figura de Eurípedes Barçanufo. As figuras estão pequenininhas, porque para incluir todos aí era impossível colocá-lo maior. Temos então, no final aí, a figura do nosso querido Francisco Cândido Xavier. É o movimento pós-Kardec. Iniciamos com Kardec e estamos ali com Chico, apesar que na aula nós veremos que existe também contribuições que aconteceram justamente no período de Kardec, de Francisco Cândido Xavier também, mas nós temos o nosso marco aí com Chico Xavier. Então vejam, tudo começou aqui, com Allan Kardec, e não podíamos deixar, como dissemos, não é, de colocar a figura de Amélie Boudet, porque no trabalho de Kardec, a participação dela foi muito ativa, e após o seu desencarne, ela teve uma tarefa grandiosa no acompanhamento e na divulgação da doutrina espírita, como já foi abordado na nossa aula de Kardec. Nós temos aqui estas figuras que participaram, atuando nos três campos da doutrina espírita, da ciência, da filosofia e da religião. E eles atuaram voltados a um local, que era o centro da intelectualidade, era o centro do iluminismo. Eles estavam na Europa, onde, naquele momento, as ideias fluíam fortemente. Nós temos
uma linha divisória, um ponto, uma demarcação, uma inflexão desta curva, que é justamente neste momento. E a partir daí, nós começamos a ver no Brasil o movimento florescer. E aí nós temos o coração do mundo. Se lá nós tínhamos o centro da intelectualidade que foi importante para desenvolver e trazer essas ideias, nós temos aqui o coração do mundo, que floresceu de uma forma muito especial para a doutrina espírita. E nós temos a complementação. Se nós temos o começo, lá no início da nossa timeline, nós temos aqui, em Francisco Cândido Xavier, a complementação de todo esse processo. E a nossa conversa de hoje, esse nosso bate-papo, essa apresentação, ela vai ser desenvolvida justamente seguindo esta linha do tempo. Como nós falamos, nós podemos fazer uma divisão, e vocês viram aí, antes de Chico Xavier e depois de Chico Xavier. O antes de Chico Xavier, nós temos ali a força do movimento de Kardec, as ideias dos campos religioso, científico e filosófico, a integração de tudo isso, porque Kardec deixou muito claro que é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo, e as figuras que trabalharam e atuaram muito dentro dessa linha, Denis, Delane, Rustem, Flammarion. Nós temos a partir do Chico. O que nós temos a partir do Chico? Nós temos a partir de Chico a abertura das portas do mundo espiritual. E nós veremos hoje, de uma forma muito simples, mas procurando ser bastante claro, que com esta abertura nós temos a complementação da obra de Allan Kardec. Começar a falar desse movimento, nós temos que trazer, como dissemos, a figura de Amélie Boudet. E é o próprio Kardec que traz estas ideias. Vejam, minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na minha laboriosa tarefa. Isso está escrito na Revista Espírita de 1865. E ela teve uma influência grande no movimento espírita. Em 1868, ela assume e coordena a Revista Espírita e a livraria também. Olha, vejam, após o decesso de Kardec, assume essas tarefas. Em 1869, ela constitui a Sociedade Anônima do Espiritismo. Em 1873, ela muda o nome da sociedade para a Sociedade de Continuação das Obras de Allan Kardec. E aí nós estamos entrando, né, nas questões dolorosas por quais Amélie Boudet passou, né, com perseguições de várias naturezas, mas teve uma importância e nós não podemos esquecer o nome dela no momento que estamos lembrando todo esse conjunto. Dentro da parte da ciência, da filosofia e religião, quando entramos na parte religiosa, nós temos que comentar, não é, da figura de João Batista Rustem, que nos legou essas 3 obras, que são os 4 evangelhos. Vocês se recordam da aula que o Gilson deu sobre movimento espírita, e esta obra é uma daquelas que divide o movimento espírita. Muitos não a aceitam, outros aceitam. Já houve períodos em que nós tivemos no Brasil a divisão dos rustanistas, os rustanistas que falavam e que trabalhavam, não é, contra, né, alguns aceitavam e outros contra a aceitação da obra de Rustem. Mas vejam, na Revista Espírita de 1866, é o próprio Kardec que se refere à obra de Rustem da seguinte forma: é um trabalho considerável e que tem para todos os espíritas o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. As partes correspondentes às que tratamos em O Evangelho segundo o Espiritismo o são em sentido análogo. Portanto, meus irmãos, é a própria palavra de Kardec, dizendo que a obra de Rustem não tem nada que se oponha à doutrina espírita que foi
codificada e que nós encontramos a sua base em O Evangelho segundo o Espiritismo e o seu desdobramento nas demais obras. No campo da filosofia, nós vamos encontrar a figura de Leon Denis, tá? Que nos legou e que nos trouxe também um manancial de informações, de obras que merecem a nossa atenção, como essas que estão aí, O Além, a sobrevivência do ser, No Invisível, não é o problema do ser, do destino e da dor, Depois da Morte, a primeira obra lida por Eurípides Barçanufo, e Cristianismo e Espiritismo. E a obra que nós não poderíamos deixar de citar de Leon Denis é esta obra, O Grande Enigma. Qual é o grande enigma de toda a humanidade, senão a compreensão de Deus? E Leon Denis desenvolve ideias que nos fortalecem sobre a ideia de Deus nesta obra. Temos também a figura no campo da ciência, não é, de Gabriel Delany, e várias obras foram por ele publicadas. Uma delas, A Reencarnação, O Fenômeno Espírita. Temos também Ernesto Bozano, que lembramos e que estudaremos esta obra, A Crise da Morte, agora no nosso período de férias. Temos o William Crookes, que já foi citado, com os casos e os estudos, né, de materialização, né, de Kate King. Temos também César Lombroso, que muito contribuiu no estudo da mediunidade, e esta é uma das suas obras, Hipnotismo e Mediunidade. Ainda no campo da ciência, nós temos, né, a figura de Camille Flammarion, né, que segundo essa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito de Humberto de Campos e psicografia do Chico, nós podemos ler o seguinte: Camille Flammarion abrirá as cortinas do mundo, desenhando as maravilhas das paisagens celestes e cooperando assim na codificação kardeciana. Isso nós temos lá na obra. E esse trabalho foi realizado por Flammarion, com a publicação, por exemplo, desta obra, Pluralidade dos Mundos Habitados, que foi feita quando ele tinha ainda 19 anos de idade. Mas nós temos aí uma parte inicial, onde nós vemos que o movimento estava concentrado na Europa. E chega, então, esse movimento no Brasil, a transposição dessa árvore do Espiritismo para o Brasil. Nós vemos a saída lá da França, nós estamos aqui na Europa, e o movimento para o Brasil. Então, sai de lá e nós vamos chegar aqui no Brasil. E essa chegada, ela traz consequências muito importantes para a doutrina espírita. E nesta obra, também que citamos, né, anteriormente, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos comenta de duas eleições que ocorreram no infinito. E essas eleições foram, primeiro, para determinar o reencarne, a volta de Allan Kardec ao planeta Terra e desenvolver toda a sua atividade. A segunda foi o reencarne de Bezerra de Menezes, a vinda de Bezerra de Menezes e a grande tarefa que ele teria aqui na pátria do Cruzeiro, a tal ponto que ele é conhecido como Kardec brasileiro. Nós temos, com a chegada do movimento espírita no Brasil, os primeiros trabalhadores. Todo um caminho a ser construído. E nomes nós devemos lembrar nessa tarefa árdua dos primeiros momentos. Porque se hoje nós temos a oportunidade de conviver no movimento espírita com facilidade, irmos a uma instituição espírita sem sermos perseguidos, os primeiros tempos não foram assim. E nós temos aí a figura de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que fundou o primeiro grupo familiar de espiritismo, o primeiro centro espírita propriamente dito. Foi fundado, então, lá na Bahia, em 1865. E Teles de Menezes não só fundou o primeiro centro espírita, ele também fundou o primeiro periódico espírita. Nós temos aqui também o Eco de Além Túmulo, que foi publicado por ele. Nos primeiros tempos, nós vamos ter também aqui, já não mais na Bahia, mas no Rio de Janeiro,
não é, em 1973, a fundação da Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade. E essa sociedade, ela teve uma força muito grande, porque congregou todos aqueles que haviam sido tocados pelos ensinamentos da doutrina espírita. Em 1883, nós temos aí o início, né, da publicação de O Reformador, que foi fundado, né, por Augusto Elias da Silva, que é esta figura que está aqui. E nós temos aqui uma imagem, né, do periódico O Reformador, que até os dias atuais ainda é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Com a chegada do movimento também, nós temos aqui a consolidação e a fundação da Federação Espírita Brasileira. Aqui nós temos a Avenida Passos, no Rio de Janeiro, e aqui nós temos em Brasília, na Avenida L2 Norte. E nós temos aqui o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, né, que foi Everton Quadros. Dos primeiros trabalhadores, nós não podíamos deixar de citar aqui a figura de Bezerra de Menezes. E por que Bezerra de Menezes ele teve um trabalho de grande valor no movimento espírita? Porque se hoje a doutrina espírita no solo brasileiro ela tem uma unificação, esse trabalho se deu por força do empenho de Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes, em 1884, é importante lembrar essa data, porque ele se proclama espírita e passa a trabalhar intensamente no campo doutrinário. Nós podemos imaginar o impacto disso na sociedade do Rio de Janeiro, onde Bezerra de Menezes tinha uma influência muito grande. Ele era um homem público. E num auditório de mais de 2.000 pessoas da alta sociedade, ele então se declara espírita. Vejam a força, o caráter e a coragem desse espírito. Ele foi o segundo e o quinto presidente da Federação Espírita, por 2 mandatos. Né? Este último, em 1900, foi justamente quando ele veio a desencarnar. E ele foi vice-presidente também nos anos de 1890 e em 1891. Foi presidente também da Casa de Ismael, onde ele iniciou o estudo metódico de O Livro dos Espíritos. Isso é muito importante lembrar, porque Bezerra de Menezes teve uma influência muito grande na consolidação da obra, ou do estudo da obra O Livro dos Espíritos e também de O Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1895, vejam, ele imprime uma orientação evangélica à Federação Espírita Brasileira. Em 1899, ele institui uma sessão semanal de estudo do Livro dos Espíritos na Federação. E preparando esse caminho, nós temos também as figuras, né, de Bittencourt Sampaio, que foi membro da Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, um dos grandes trabalhadores da doutrina espírita no primeiro momento, que sofreu sacrifícios de toda ordem, vindo inclusive a ser preso, a conviver no cárcere, em função das perseguições que ocorriam daqueles que assumiam a posição de espírita. Temos também Antônio Carlos Travassos, que foi tradutor da primeira edição de O Livro dos Espíritos e que doou um exemplar dele para Adolfo Bezerra de Menezes. E temos a figura que lembramos a semana passada, que é de Guilhom Ribeiro, que foi tradutor e foi presidente da Federação também por 26 anos, como nós comentamos. E tem a importância de ter sido responsável pela publicação do primeiro livro de Francisco Cândido Xavier. Nessa caminhada, nós temos aqui a figura daquele que está nas raízes da nossa casa. Nós comemoramos aqui, no CEFAC, 100 anos do desencarne, mas comemoramos também 100 anos de Eurípides Barçanufo. Em 2018, foram 100 anos do desencarne, mas quando foi completado 100 anos de vida, nós também fizemos
esta comemoração no Cefac, com a presença de 3 discípulos de Eurípides Barçanufo: Tomás Novelino, Agnello Morato e Jerônimo Cândido Gomide, depois saindo, inclusive, numa caravana até a cidade de Palmelo. Naquela época, era dirigida por Jerônimo Candinho. Eurípides teve uma tarefa muito grande no movimento espírita, no campo da educação, com a fundação do Colégio Allan Kardec, o primeiro do mundo, que aqui nós temos uma imagem dele. E nós temos dele também o aprendizado e a influência no campo da mediunidade, que trouxe para o Cefac as correntes magnéticas que utilizamos no processo da desobsessão coletiva, e que aprendemos desta figura a quem também muito devemos, que é Jerônimo Cândido Gomide, que nós muito carinhosamente chamávamos de Jerônimo Candinho. E chegamos então, meus irmãos, dentro daquela timeline, tá, na figura de Chico Xavier. Porque é a partir desse momento que nós veremos aí a consolidação das obras de Allan Kardec. Tivemos esse trabalho grandioso de todos esses trabalhadores que estavam aí se empenhando nessas atividades. E agora veremos um pouco, não é, deste consolidador, deste continuador das obras de Allan Kardec. O volume de obras publicadas. Existem variações nessa numeração de 439, alguns dizem até com mais de 500, mas não existe uma documentação precisa sobre isso. Então, o dado que eu tenho, que é um dado consolidado, é essa de 439 e eu permaneço com ela. E nós temos traduções para vários idiomas dessas obras, do castelhano até o grego, como vocês podem ver. Estima-se uma tiragem de mais de 40 milhões de exemplares. É algo significativo para a nossa avaliação. O volume de obras publicadas também chama a nossa atenção. Até 2010, não existe um outro estudo desse até agora. Tá? Já se passaram 10 anos. As obras de Allan Kardec, nós temos aqui, ó, 10 mil, tá vendo? 10 milhões e 400 mil e 600 exemplares, são 10 milhões. As obras psicografadas por Chico, 17, quase que 18. Só o Nosso Lar, nós temos quase que 2 milhões de exemplares. Evidente que com uma atualização esses números estarão significativamente maiores. A produção mediúnica também ela é significativa. Vejam, 6 livros por ano. Isso quer dizer que a produção de Chico era um livro a cada 2 meses, versando sobre os mais diferentes temas. Agora nós temos que refletir um pouco sobre o trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier. De que necessitam os espíritos no momento da comunicação? Dos arquivos do passado, do vocabulário do presente e das faculdades intelectuais e morais. E diz Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 19. Quando os encontramos em um médium, o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos. As fases do trabalho de Chico nós podemos dividi-la em 3 momentos. 3 momentos muito específicos e que nós podemos identificar pela própria característica das obras. A primeira fase é a do chamado, os poetas e literatos de nome. A segunda é do esclarecimento, onde nós temos a intensificação da presença e da tarefa de Emmanuel, seguida com as obras de André Luiz e nós veremos também de Humberto de Campos. A terceira fase é a fase da consolação. São aquelas obras, as coletâneas de mensagens que vieram aliviar o coração de tantas pessoas que perderam os seus entes queridos. Seguindo, então, a primeira obra psicografada, isso já foi comentada na aula do Gilson, ele fez essa citação, lembrando o Parnaso de Além Túmulo, 1932.
56 poetas se manifestam movimentando os meios intelectuais e literários do Brasil, pela profundidade e pela característica como esses poetas se expressavam, chamando então Pedro Leopoldo, não é, a ser o grande polo de atenção de todos naquele momento. Temos também aqui a obra Cartas de uma Morta, que foi ditada pelo Espírito Maria João de Deus, e que é a querida mãe do Espírito, a querida mãe de Francisco Cândido Xavier, que aqui está. E no introito, no prefácio desta obra, nós vemos as páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na terra, minha mãe muito querida. É o próprio Chico que diz essas palavras. Temos também crônicas de além-túmulo, vindo nesse primeiro momento. A manifestação, aí nós tivemos em Parnaso os grandes poetas. Em Crônica de Além-Túmulo, nós temos aí a presença de um escritor, de um membro da Academia Brasileira de Letras, que era Humberto de Campos. Esta obra, ela foi lançada em 1937, houve toda uma movimentação pela família e pela viúva, buscando na justiça os direitos autorais. No entanto, isso tudo acabou, tá? O processo foi arquivado e Humberto de Campos passou, então, a assinar como Irmão X. Nós temos a segunda fase, que é a do esclarecimento, e nesta fase nós vemos, então, a presença mais clara, mais pungente do Espírito Emmanuel, que é o quinto evangelista, pela sua obra, pelo teor, pela profundidade que ele traz em termos de reflexões do Evangelho de Jesus. Foram 132 obras ditadas pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, o que representa 32% da produção psicográfica. E aqui nós temos o início da consolidação das obras de Allan Kardec. Vejam, meus irmãos, se no ensino moral está aqui nesta obra, conforme o Gilson colocou muito claramente na sua apresentação sobre o Evangelho, os atos comuns da vida do Cristo, nós podemos encontrar esse conjunto de obras, que muitos chamam dos romances de Emmanuel, mas que é a história do cristianismo. Nós vemos aqui claramente a história do cristianismo, repleta da sua beleza, ditada pelo Espírito Emmanuel. Mas não para por aí. Se nós não temos, os atos comuns da vida do Cristo e outras reflexões no Evangelho, nós a temos, por exemplo, nessas páginas evangélicas. No livro O Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, nós temos o estudo das passagens dos diversos evangelistas, que são desenvolvidas e comentadas pelo Espírito Emmanuel. E vejam, esta obra, Pão Nosso, Our Daily Bread, ganhou um prêmio, gente. Olha, o Christian Wolff, Pensamento Cristão, em 2015. Vejam o quão importante é esta obra, ganhando prêmios, inclusive, no campo literário. Para nós, ele teria que ganhar, a medalha de ouro, e não uma medalha de bronze, pela profundidade e pela beleza desta obra em termos de pensamento cristão. A segunda fase ainda do esclarecimento, nós temos aí a figura de André Luiz. 1943 ele surge, e a partir daí, a vida no mundo espiritual para nós fica muito mais clara. São 37 obras, 9% da produção psicográfica está aqui vinculada. E aqui se inicia o descortinar do mundo espiritual. E, como dissemos também, a consolidação das obras de Kardec. A complementação. Então, vejam, nas obras de Allan Kardec, se nós pegarmos o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, nós temos explicações de princípios e leis. Mas quando nós entramos em Nosso Lar, Mensageiros, nós temos a descrição da vida no mundo espiritual, a demonstração de como se estabelecem as relações sociais
no mundo espiritual, das famílias, do trabalho, a vida na sua pujança. É aqui que nós conhecemos tudo isso. A pluralidade das existências, as leis de causa e efeito, nós temos em Kardec a explicação de princípios e leis. Mas em Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, nós temos as aplicações dessas leis, mostradas em casos reais, que são narrados por diversos espíritos, mas André Luiz é aquele que tomou a frente de transferir todas essas informações e que nos trazem tantos esclarecimentos. As complementações ainda, se nós temos aqui no Livro dos Médiuns os princípios que nos norteiam acerca da relação de contato do mundo material com o mundo espiritual e a lei do fenômeno espírita, nos mostrando Kardec aqui os tipos da mediunidade, o efeito moral do médium nas comunicações, a preparação do médium, o processo obsessivo, nesta obra, nos domínios da mediunidade, libertação, sexo e destino, nós temos as aplicações, nós temos casos reais que nos orientam e nos mostram claramente como estas coisas ocorrem, como elas acontecem, os cuidados que devemos ter. Se aqui também nós temos Livro dos Espíritos, dos Médiuns, a Gênese, princípios e leis que nos norteiam, falando de perispírito, criações, né? Criação, acessão, sexo, mediunidades, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, desdobramento e explicações. Então vejam como em Chico Xavier nós temos uma continuidade do pensamento do codificador. Na terceira fase nós vamos encontrar a consolação, depoimentos, respostas, notícias. São várias obras que foram lançadas. Nós temos aqui algumas imagens, né, de capas destas obras, para que vocês possam conhecer aqueles que não conhecem ainda. Mas temos também aqui a obra de Humberto de Campos, não poderíamos deixar essa grande contribuição desse espírito. Foram 16 obras, 4% da produção de Francisco Cândido Xavier. E olhem, meus irmãos, se o ensino moral está aqui nós temos 30 atos da vida comum do Cristo. 30 atos que são narrados. E Humberto de Campos desdobrou-se em espírito, voltando a esse momento. Viu, conviveu com aqueles fatos e, posteriormente, ele então faz a transmissão de tudo isso para Francisco Cândido Xavier. E esse, meus irmãos, será um curso de férias nosso, como dissemos anteriormente. Mês de dezembro, a Boa Nova. Nós temos aqui também o Pinga Fogo. Nós temos uma obra que foi publicada deste programa Pinga Fogo. E olhem os assuntos que foram tratados: pena de morte, crianças excepcionais, transplante, cremação, superpopulação, homossexualidade, etc. Se isso fosse hoje, seria muito tranquilo. Mas nós temos tudo isso sendo tratado em 1971, há 49 anos atrás, meus irmãos. Há 49 anos atrás, Francisco Cândido Xavier tratava desses temas na TV Tupi, recebendo perguntas de todo local do Brasil e de um grupo muito grande de jornalistas. E o ano que vem, 2021, essa obra completa 50 anos. Olha, 50 anos que Chico abre, então, a nossa mente para entender assuntos tão importantes. Outras obras ainda de Emmanuel, e dentro da linha da continuidade da obra de Kardec. A Gênese, ela tem sua continuidade na obra de Francisco Cândido Xavier, sim. Nós temos aqui, ó, A Caminho da Luz. Coloquei 3 versões, né, porque hoje nós já temos, são capas diferentes, de edições diferentes, não é? Nós temos ainda o Consolador, que é a continuação de O Livro dos Espíritos, e
que nós estamos estudando na nossa casa no movimento da alegria cristã. Mesmo com esse período de afastamento, os grupos se reúnem virtualmente e estudam essa obra, que é a continuidade do Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Médiuns também, nós temos a continuidade na obra A Seara dos Médiuns. E o céu e o inferno, vejam, nós temos o seu desdobramento na obra Justiça Divina. Nós temos uma última obra que foi lançada, pelo menos é a que nós temos o conhecimento e o controle, que foi essa aqui, a obra Militares no Além. E essa obra ela foi assinada, não é, o seu prefácio, por Ana Nery, que foi a primeira profissional da enfermagem no Brasil. Ela desencarnou servindo o Brasil como voluntária na Guerra do Paraguai. Mas nós temos ainda, não é, contribuições que aconteceram nesse período de Francisco Cândido Xavier e que são importantes para o movimento espírita. No campo da ciência espírita, nós temos Hernani Guimarães Andrade, que já foi citado algumas vezes no nosso estudo. Ele fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e lançou várias obras muito interessantes e importantes ao nosso estudo. Nós temos o Dr. Jorge Andréa, que desencarnou aos 100 anos e que esteve na nossa casa fazendo palestra. Ele é um psiquiatra, um estudioso da doutrina espírita, que tem várias obras, entre elas Forças Sexuais da Alma, A Visão Espírita nas Distonias Mentais, e merece a atenção daqueles que se interessam por esse tipo de estudo. Nós temos agora o nosso Hernani Santana, que também está nas raízes do Cefac, faz parte da nossa vida. E Hernani tem algumas obras que nós mostramos aqui, o Amar e Servir, Correio entre Dois Mundos, Notações de um Aprendiz, mas aquela que mais tocou o nosso coração, aquela que acasa e que nós temos como um verdadeiro manancial de luzes para a nossa alma, que nos fez ver o Cristo de uma maneira diferente, bela, grandiosa, é esta obra Universo e Vida. E em Universo e Vida nós vamos encontrar aqui, em Universo e Vida, Áureo, Espírito, penetra nas mais recentes proposições levantadas pela ciência sobre a origem do universo e da vida, a natureza da matéria e da energia, a evolução e o psiquismo e as propriedades biofísico-químicas da energia mental. E nós destacamos aqui este capítulo que será objeto de estudos no nosso curso, que é o Filho do Homem. Aqui nós temos também, não é, em comemoração a este médium, não é, o nosso Paulo Afonso, que já está no mundo espiritual, no 40º aniversário de lançamento da obra Universo e Vida, preparou esse opúsculo que vocês poderão encontrar até mesmo na nossa livraria quando retornar às nossas atividades presenciais. Temos ainda a figura de Manuel Filomeno de Miranda, baiano, que esteve nos primeiros momentos do movimento espírita na Bahia, posterior, não é, a Teles de Menezes, mas desenvolveu um grandioso trabalho lá. E os estudos e as obras de Manuel Filomeno de Miranda, elas são as bases do curso Desequilíbrios Mediúnicos, Causas e Consequências. É uma sequência de obras que tratam só desta temática e que é o último curso regular dos nossos estudos da nossa escola de médiuns. Temos ainda a figura de Divaldo Franco, com um conjunto de obras muito grande que todos vocês conhecem, já manusearam muitas dessas obras, e temos a figura ainda da médium Ivone do Amaral Pereira, que também nos legou uma grande quantidade de obras, uma médium muito respeitada, com romances de grande valor para todos nós. Uma delas é esta, Dramas da Obsessão, que foi ditado pelo espírito de Bezerra de Menezes. E a outra é esta, Memórias de um Suicida, que já foi citado por diversas vezes no nosso curso. E também temos Nas Telas do Infinito.
Muito bem, meus irmãos, eram essas as ideias que queríamos trazer hoje, fazer esse caminhar para mostrar o trabalho do movimento pós-Kardec e, principalmente, focar na questão da continuidade da obra de Kardec, o Francisco Cândido Xavier.